Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que significa viver de fato o Evangelho, o reino de Deus, que significa a salvação, a reconciliação, que é nos ofertada por Deus por sua graça e mediante a obra de Cristo na cruz. Nós precisamos entender que, embora sendo algo oferecido pela graça de Deus, não é de graça. Custou e exige de nós um certo sacrifício, que nós precisamos ter um entendimento muito claro acerca dessa salvação. Jesus ensinando, diz lá em Lucas 9, 23 até o 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Que nós deduzimos e aprendemos com as palavras do Senhor Jesus. Que para vivermos o reino de Deus, para que experimentemos a sua salvação, desfrutemos da verdadeira vida, nós precisamos negar a nós mesmos. Isto é, morrer para a natureza humana, para a forma de pensar natural, para a maneira de agir. Temos que negar essa natureza. Por isso, Paulo escreve que a gente precisa despir da natureza humana e nos revestir de Cristo. Esse é o sacrifício que devemos fazer. Deixar de buscar os nossos interesses e aprendermos a viver segundo a vontade de Deus, sendo imitadores de Cristo, aprendendo com Ele a fazermos da mesma maneira a oferta de nossas vidas em favor da vontade de Deus. De maneira que, ao ofertarmos, façamos isso como um ato de amor em favor das pessoas, para que elas possam conhecer a Deus. Quando negamos a nós mesmos e buscamos nos revestir de Cristo, na realidade o que estamos fazendo é assumindo o caráter, a natureza que Deus nos deu no novo nascimento. É disto que trata, pois quando nascemos de novo, quando somos feitos nova criatura, o que nós precisamos entender? Que nós recebemos de Deus um novo coração. Nós recebemos de Deus da sua natureza, somos coparticipantes da natureza divina. Nós estamos unidos com Deus. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Portanto, o que nós precisamos fazer? Nos revestir de Cristo, ou seja, entendendo quem somos e o que nós recebemos de Deus, nós devemos viver segundo o modelo que Cristo nos deu, como nosso Deus. Por isso Paulo fala que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso quer dizer que nós devemos agir como o nosso Deus. Revelando o seu amor, ele deu o próprio Filho para que nós pudéssemos ser resgatados das trevas, para que a gente possa viver segundo os valores eternos, segundo as virtudes, expressando e revelando as suas virtudes neste mundo. Nós precisamos entender que sem esse sacrifício, ou seja, se quisermos a salvação e desejarmos permanecer segundo o pensamento natural, nós não entendemos nada, não entendemos a nossa natureza, não entendemos a salvação recebida e não entendemos que essa é a vontade de Deus. Nós desprezamos, desonramos a Deus quando continuamos a viver de forma natural, quando decidimos que não queremos amadurecer e nem andar na verdade e nem submeter aquilo que é a vontade do Pai. Somos chamados para vivermos fundamentados em Cristo, ou seja, sermos imitadores de Cristo, pois Ele é a base da nossa vida, o fundamento de nossa vida. Entendendo que fomos feitos como Ele, a sua imagem, nós não temos outra maneira de viver que não como Ele, expressando e revelando o nosso Deus, por isso precisamos negar a nós mesmos. Sem esse sacrifício, não existe reino de Deus revelado na terra. A única maneira de fazermos com que a terra encha do conhecimento de Deus é quando nós vivemos como Cristo, quando nós nos
despimos da natureza humana e nos revestimos da natureza espiritual que herdamos, que recebemos por meio da obra que Deus realizou em nossas vidas. A gente precisa entender isso, pois só assim nós viveremos segundo os valores eternos, revelaremos o reino de Deus na terra e proclamaremos a salvação de nosso Deus, sendo, de fato, expressão de nosso Deus neste mundo, como Cristo falou que seríamos. A gente precisa entender isso. Sem isso, não existe expressão do reino de Deus, não existe expressão da vontade do Pai e não existe como andar na verdade. Que a gente possa aprender isso, compreender estas coisas, deixarmos, de fato, amadurecendo toda a forma de pensar natural para nos revestirmos de Cristo em nossas atitudes, nossas palavras e nossas ações. Que a gente possa expressar e revelar o nosso Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.